Olá, estou a gravar este capítulo 7 de A Macieira, uma audionovela ou audiobook, ou livro áudio sobre sobrevivência e história do Carlos e de um período muito conturbado. Ok, então estava o Carlos sentado num caminho, uma espécie de um caminho que dava acesso a um jardim, para observar e esperar que a noite chegasse para depois poder então entrar pela abertura entretanto feita no já pilhado Maximate de Santo Tirso, na zona de Ribeirão. Ora, aquilo que as pessoas tinham pilhado, basicamente o Carlos desconfiava o que deveria ser. Tudo que fossem lanternas e pilhas deveria ter ido. Fósforos, isqueiros, coisas que queimassem, aquelas lamparinas de escoteiros, citronela para as lamparinas, que é uma espécie de querosene, etc. Mas ficado para trás tinham ainda, quase certeza, ficado coisas importantes e que daqui a algum tempo, possivelmente, iriam ser roubadas até por pessoas que, estando os carros em funcionamento, viriam roubar. Ok. O Carlos estava sentado. Tinha assim uma espécie de uma pedra, um morosito. Estava sentado ao lado da bicla. Tinha apoiado a mochila na parte também do muro, para não fazer pressão sobre os ombros. E às tantas via vir assim estes tipos para aí dos seus 18 anos, assim, com ar meio de refias e caraças, daqueles que podem sair ao encontro de uma pessoa numa rua. Eles aproximam-se e o Carlos já a ver o estilo deles, a ver se as mãos, se algum deles tinha as mãos nos bolsos, que é sempre um sinal de ameaça. Observar-se, deve-se observar sempre as mãos, porque daí que se diga mãos ao ar, não é? E que venha a questão do procedimento das mãos ao ar, que é para saber que não há coisas ameaçadoras nas mãos. Mas não se passava nada nesse caso. No entanto, já havia ali uns comportamentos erráticos e uns risos altos e de quando em quando aqueles sintomas de uma agressividade ansiosa. Passam eles ou aproximam-se do carro. Olha este, o caraças. E o Carlos logo, pá, tens droga? E os gajos que vinham naquela mais agressiva, tens droga? E o Carlos, tens droga, pá? Mano, tens droga? E ai, droga, eles, droga. Ih, que chanada, mano, os gajos assim, todos. Eles, sim, pá, droga, tens drunfos? Estilo Xanax ou diazepam ou caraças. E os gajos, olha-me este e o caraças. E seguiram a sua vida. E entretanto o Carlos pensou, ora, isto está uma boa técnica, e o Carlos sabia várias, para, por exemplo, enfrentar uma situação, por exemplo, numa estrada, e não era bom viajar de dia, em que alguém saísse estilo de uma berma ou mandasse uma patada à bicicleta, e assim podia acontecer. Daí que nunca viajar muito junto
da berma no limite, etc. Todo um conjunto de procedimentos de segurança que o Carlos conhecia, mas especialmente para a noite. Entretanto, para a surpresa do Carlos, às tantas o Carlos começa a ouvir um helicóptero, barulho de um helicóptero. Ok. Era uma novidade. Depois pareceu-lhe mais. E às tantas entraram dentro do campo de visão do Carlos. E, mais ou menos dentro do campo de visão do Carlos, às tantas começam-se a manobrar, a ouvir estouros, disparos, explosões. A certa altura, o Carlos não conseguia bem perceber quais eram os tipos de helicópteros e pegou no seu monóculo. Só que com o monóculo é sempre mais difícil de localizar um helicóptero. E vê Apaches. Ok? Apaches. Se são Apaches os helicópteros, só podem ser aqui perto, ou americanos, ou ingleses. Os helicópteros às tantas começam a disparar. A noite estava-se a aproximar e a manobrar, estilo para trás e para a frente, ou seja, dava a impressão que estava a haver um combate. As pessoas, os carros estavam também estavam a observar, já mais ao longe, o carro estava numa posição num extremo, uma espécie de às tantas passa um bocado de tempo, vê-se um trilho um trilho de fumo e mesmo a pouca distância basicamente do helicóptero, mesmo na zona quase de frente, de baixo para cima, vê-se uns telhados ao longe, vê o Carlos pelos binóculos, portanto tinha melhor visão do que o resto das pessoas, e às tantas o helicóptero começa a rodar e depois basicamente projeta-se ou cai ao solo e uma parte depois deixa-se ver e vê-se subir uma coluna de fumo da explosão. E o Carlos, com caraças, alguém abateu um Apache que a princípio nesta zona do mundo, não é? Seria o inglês ou o americano. Os disparos continuavam a ouvir-se e a ecoar, explosões. Isto durou para aí por para aí 15, 20 minutos. Estava quase a anoitecer e o Carlos pensa: ok, isto traz-me um problema, porque soube ali uma batalha, agora vai de alguma forma ser uma área reconhecida, desde drones de grande capacidade e de voo a grande altitude, até imagens de satélite, até em último caso reconhecimentos aéreos de helicópteros ou de aviões. Apesar do Carlos querer saber exatamente o que é que se passava, isso significava que toda aquela área, de alguma forma é que podia abranger onde o Carlos estava, toda aquela área estava quase certeza sob vigilância e por sistemas também quase certeza, até porque podia haver reconhecimentos e varrimentos a longa distância, inclusivamente do Boeing Rivet Joint e esse estilo de coisas, ou de aviões de reconhecimento. E o Carlos, ok,
vai haver capacidade de infravermelhos e vai haver também de visão térmica. Ou seja, eu posso ser apanhado a entrar no MaxMat. E isso é complicado. Bem, a forma de entrar e não ser apanhado no MaxMat basicamente era meter uma manta térmica ou uma lona, mas claro, nos pontos onde segurasse a manta térmica e assim tornar-se-ia invisível para os infravermelhos. A visão noturna era complicada, havia um terreno, mas e depois havia também a bicicleta que ele poderia amarrar, mas a bicicleta tinha que a esconder, estilo numa floresta e assim, e aquilo era um bocado malha urbana. Pá, não, temos aqui um problema, mas também não estava a ver que interesse poderia ter saber que alguém tinha entrado no MaxMat. No entanto, era uma violação basicamente de propriedade privada, não é? Não sabia se e quem tinha ganho a batalha. O facto de um rapaz ter sido derrubado não significava que o lado dos americanos ou ingleses tivesse perdido. Ok. E agora tínhamos que ter cuidado. E o Carlos, bem, começa a olhar à volta e à procura de um sítio onde pudesse amarrar uma lona ou pôr a manta de emergência, mas claro que a manta de emergência refletiria, teria que pôr uma lona ou pano ou sacos de lixo por cima, como já tinha feito, e ali ela era um lugar um bocado exposto, que eu tenho hipótese é que tinha, talvez entre um carro, viu entretanto pensou, viu o parque do MaxMat, o parque de estacionamento do MaxMat, e tinha assim, lá ao fundo, daquelas cabaninhas que eles às vezes usam para a agricultura, e o Carlos pensou, será que alguma tem a porta aberta ou assim? Deixou a bicla e dirigiu-se normalmente para o parque, com a mochila, sem proteção da manta de emergência, nem da lona, nem nada. Ok. Não estavam abertas, mas havia, entre duas, havia um espaço para aí de 1 metro de distância ou assim. O Carlos pensou, ok, eu aqui posso, quase certeza, amarrar a minha lona, que tinha ilhosas, ou espaços para amarrar, e não é propriamente estou a pernoitar. Não se passa propriamente nada. A certa altura poderia então entrar no MaxMat, mas também havia um outro pormenor que a nível de segurança preocupava, ou poderia preocupar o Carlos, que era se alguma das forças retirasse para o lado do MaxMat ou avançasse para o lado do MaxMat, com certeza viriam meios de reconhecimento aéreos por cima, e até podiam tentar fazer do MaxMat estilo um mini quartel-general, não é? E o Carlos poderia ser apanhado ali dentro, ou seja, estava perto e longe do seu objetivo, que era, se era para proteger de um possível fallout, estar no centro de um edifício é bom, e depois o Carlos com as madeiras lá dentro e com aqueles sacos de terra fertilizada e com blocos e assim, constituía, até numa daquelas paredes, daqueles andaimes que tem madeira e assim, há aquelas distâncias em que uma determinada quantidade de madeira protege das radiações e assim.
ainda pensou, pá, eu posso subir ali assim, mas depois havia outro problema que era também poderem haver cães dos chamados cães de guerra, ou cães das Forças Armadas que viessem e entravam lá dentro, possivelmente detectavam o Carlos e podia estar num grande problema. No entanto, se fosse lá fora, pá, tinha que proteger, mas também proteger proteger mesmo que fosse estilo com a lona, um bocado da lona em frente das cabanas e depois voltado para cima, talvez não chamasse assim muita atenção, eles não se aproximariam muito da lona, quer dizer, não sabia, porque se houvessem blindados ou blindados de diversos tipos ou jipes de transportes de tropa e material, podiam também descarregar ali os cães e assim, quer dizer, se houvessem cães e era sempre arriscado, enquanto via, nem sabia o que é que as pessoas naquele momento que viriam, era o primeiro combate, ou a primeira cena de destruição que se calhar que viam, o Carlos já tinha visto na ponte de Vila do Conde. Pá, temos aqui uma situação nova, complicada e muito chata. E o Carlos já estava cansado. Pá, ao fim estava-se no quarto dia. Qual era o melhor plano? Quer dizer, seguranças nunca específicas, nunca há. Ainda pensou dirigir-se um bocado mais para a zona onde era a batalha, mas isso podia ser meter-se na boca do lobo, ou podia ser também de alguma forma cruzar aquilo que poderiam ser as linhas inimigas, que o Carlos não sabia onde estavam. Qual era a melhor solução? Parecia-lhe a melhor solução esperar cá fora e entre as cabanas. Tinha que fazer era de forma que a lona parecesse que estava a proteger estilo uma das paredes. Só que não sabia se estava a ser visto, então reconheceu basicamente o local e avançou para portanto a zona onde tinha deixado a bicicleta. Ou seja, não era de longe o ideal. Dos planos tinham sido completamente tinham-lhe saído completamente frustrados. Pá. O que é que o Carlos iria fazer? Ou texto tirada de bicla seria, ou texto tirada de bicicleta seria complicado, cansativo, devastador para os músculos que doíam e as energias já eram baixas, porque estava a gastar calorias. Bem, de uma forma ou de outra, tendo a noção de que poderia estar a ser observado por drones de grande capacidade e assim, procurou a ver se havia alguma arcada, algum alpendre dentro embaixo do qual se pudesse preparar melhor, e viu aí a 200 metros para aí um jardim com umas árvores, e para lá foi, tirou o mochila das costas, encostou-se a uma árvore e olhou para o mapa. As coisas eram um bocado complicadas. O que é que ele tinha? Tinha uma hipótese de um regresso a Santo Tirso, noturno. Pá, mas a headlamp já, ou o frontal,
já tinha estilo feito 2 noites de viagem, 2 ou 3, as pilhas já não estariam assim para muito mais. O Carlos tinha a Megalite 4D, mas para conduzir com a Megalite 4D é uma lanterna grande, ainda tem para aí 30 e tal centímetros ou 40. Segurá-la com uma mão e com o guiador é complicado. Ok. Tirou o mapa e observou as hipóteses que tinha. Daquilo que se lembrava do centro da tarofa, lembrava-se ali de um jardim mais ou menos central, mas era demasiadamente central, demasiadamente povoado à beira de prédios junto da estação da tarofa. Não lhe parecia. Depois lembrou-se, e se eu for até à entrada da autoestrada da autoestrada 3 entre a Tarofa e Santo Tirso, vários quilómetros, também não interessava muito. Haveria espaços em algum armazém da estação? Como é que estaria o estilo salas de espera e etc. Não via grandes soluções. Não havia grandes soluções possíveis a não ser outra. Ok, o Carlos pensou bem. Olhou para as árvores do jardim e viu aquelas que tinham ramos mais baixos, neste caso. Viu uma ao lado e começou a pensar: espera aí. Então, como é que eu vou fazer isto? Qual era a ideia? Pegar em 2 troncositos pequenos, estilo paus, que ele pudesse segurar à sua frente e nos quais pudesse pendurar a lona aí em cima para se dirigir à entrada do Maximato, ou seja, seguraria aos paus, a lona criaria estilo uma gaiola, ou seja, uma armação em ferros, ou seja, como se fosse uma armação em ferros, mas com paus, e, ok, não tinha pregos, mas tinha corda, podia cravar uns entalhos com o canivete, ajudava, estilo encaixar o que ele precisava, e era basicamente de 3 paus, 3 troncositos, mas tinham que ter alguma espessura, para aí 5 cm de espessura ou assim. Olhou para a melhor árvore que dava, viu dentro daquela que viu por baixo daquela que estava, viu uma ao lado, pensou, ainda não anoiteceu completamente, esperou que anoitecesse. Ali, debaixo da árvore. Finalmente anoiteceu. Não se ouviam
barulhos de drones, o que é característico quando eles estão presentes. E o Carlos sabia do que tinha estudado de outras guerras, que inclusivamente de guerras relativamente recentes, como a da Síria, em que inclusivamente conheciam quais eram os drones pelo barulho do motor, mas podia haver drones de grande capacidade, como o Reaper ou o Globalock ou qualquer coisa assim desse estilo. Mas ok, então a melhor solução seria partir logo para o Maximat, mas chegando ao Maximat procurar uma saída por o outro lado. De uma forma ou de outra era arriscado se aparecesse uma tropa, mas não via neste momento uma solução melhor a não ser exatamente ficar onde estava, debaixo da árvore, e dormir ali. Pá, não era de longe nem de perto a melhor solução, mas lá estava uma das decisões difíceis de tomar. E basicamente aquilo que ele tinha que percorrer era só um espaço para aí de 300 metros. Que fazer? O Carlos podia não ser o Maximat, precisava era este estilo de uma cave. Ou espera aí, pensou o Carlos. Talvez haja outra solução, não é tão boa, mas talvez haja outra solução. Pensou. Ora bem. Escolas. Uma escola. Pá, não tinha os materiais que tinha o Maximat, mas a batalha, pá. Mas a escola com a certeza tinha um perímetro que o Maximat não tinha. E depois, por outro lado, dormir ali naquela posição era arriscado, muito aberto. E o Carlos desconfiava que ia adormecer mais profundamente. Depois pensou, ok, eu posso talvez... Pensou, a probabilidade da tropa trazer com ela um cão era pouca. Ok, ia tentar. Então, mas sabia também que na posição onde estava, de cima e de lado, precisava de fazer o quê? Precisava de se deitar e pôr um bocado de lona por cima. Mas a lona tem formas geométricas e um observador treinado de drones iria ver estilo aquele buraco, aquele quadrado basicamente negro, talvez a mudar de posição. Mas não haveria drone nenhum. Então Carlos, pensou ainda noutra solução.
E se fosse até à trofa e estivesse algum comboio lá parado, o Carlos tinha um quebra-vidros, era basicamente um ponteiro de metal e com umas luvas e bem protegido, era exatamente para partir vidros, poderia entrar para dentro de um comboio. Mas podia ser também uma viagem em vão, e o Carlos já estava cansado. Se soubesse uma cena nuclear qualquer ali na zona, a pior escolha possível para ficar era um carro, o interior de um carro. Era muito, muito complicado. O Carlos tentou pensar em algo onde é que abria uma cave. Será que havia centros comerciais por a beira? Mas implicava também abri-los e arrombá-los. Pá, cenas da batalha tinha dado cabo de tudo. O Carlos já se estava a ver a passar a noite ali. Depois lembrou-se, pá, uma solução mais ou menos possível seriam, porque não conseguia fazer aquilo que queria, seria os pedir para dormir num canto dos bombeiros da trofa. E foi isso que decidiu fazer. No dia a seguir, iria pensar, lá seriam mais para aí 5 km de noite. Bolas. Arrumou as coisas, já estava de rastos. Dirigiu-se à noite completamente escura, fria, a headlamp já a dar pouca luz. O Carlos devagar também tinha regulado a headlamp. Uma All-Light tinha 150 lumens no máximo, depois descia estilo para 90 ao fim dos minutos, depois descia por gasto das pilhas, depois descia para 30, depois descia estilo para 5. E o Carlos normalmente viajava com 30 lumens, não andava depressa, era o suficiente, mas ora com 30 lumens aquilo durava 10 horas. O Carlos talvez ainda tivesse pilhas para isso. Ok. Começou a fazer os 5 km até aos bombeiros da trofa e acabou por chegar já a headlamp a dar muito pouca luz, mas o Carlos tinha-se conseguido mais ou menos habituar àquela visão, àquela luz, muito devagar que foi. Chegou lá, estava uma das portas abertas. O Carlos apresentou-se lá ao pessoal que estava. Estavam 3 bombeiros, um no rádio, 2 na estilo de serviço. Se bem que agora os hospitais já estivessem a funcionar estilo com uma capacidade muito reduzida.
estava um gerador a trabalhar, ou o Carlos ouvia um gerador a trabalhar, e um dos próprios carros dos bombeiros, o VSAT, o veículo de socorro, autoataque tático, veículo de socorro, apoio tático, tinha a torre de projetores ligadas, que são aqueles veículos que fazem o desencarceramento, e estava a iluminar aquela zona. Os gajos disseram: sim pá, tem aí um canto, depois amanhã você faz o resto da viagem até Vila do Conde de dia, ou caraças, que foi aquilo que o Carlos disse. O Carlos, a única precaução que iria ter era, eles disseram: pode guardar a bicla ali. A única preocupação que ele ia ter era basicamente amarrar a mochila ao tornozelo, e de certa forma também a servia de almofada, e ali teria uma noite descansada, e estava de rastros, basicamente. Dizia lá aos bombeiros, interessante: consegui de um agricultor uns ovos, querem que vos arranje cada um? E os gajos: você tem, pá, e caraças, fixe, pá. E o Carlos disse: eu cozo-vos aqui um ovo para cada um, ou seja, um ovo para cada um, mais um para o Carlos, mais um. O que é que Carlos faz? Fez um bocado de arroz na coisa, com feijão, na caneca inox, e cozeu os ovos. Eles ainda tinham água, tinham garrafões, bastantes garrafões ainda de 5 litros de água, deviam ter ido buscar uma grande superfície, assim, que na altura, por causa da lei, que era um estado de emergência, basicamente ninguém sabia o que fazer, e eles estavam, aquilo que se via era que tinham estilo pão e bolachas, e esse estilo pão daquele de forma e bolachas, e assim, teriam-se ido abastecer, com a certeza, por ordem da autoridade local, qualquer coisa desse estilo. Mas, o Carlos pega no seu fogão, pega numa do seu combustível, abriu, faz a cena, e os gajos sentiram o cheiro do feijão, já não deviam ter comido comida normal lá no sítio, dizem os gajos: que cheiro bom, e o caraças, você está fixe essa cena. E o fogão do Carlos era basicamente, abria um BCB, uma cena pequenina, com a acendalha lá no meio, cozia aquilo. O Carlos disse: então, tinha uma cena de donuts, diz o Carlos: então arranja-me aí uma cena daquelas donuts, que eu faço aqui mais uma caneca de arroz com feijão para vocês, depois vocês dividem o caraças. E o Carlos tinha um sport que é uma mistura entre spoon, que é colher, portanto a palavra spoon, que é a palavra colher traduzida quando se traduz para português, fork é garfo e knife é faca, portanto. E o spork é uma mistura entre uma colher e um garfo e uma faca num instrumento só. O Carlos, portanto, iria acabar por perder 3 ovos, ficava com um, ganhava uma caixa de 4 donuts, mas ia dormir no terreno dos bombeiros e podiam conversar sobre a situação, mas o Carlos também não queria revelar muito daquilo que tinha ouvido, mas possivelmente eles já lhe tinham chegado as notícias da batalha. Agora, aquilo que o Carlos interessava saber era
a nível de comunicações, se os tipos tinham ainda algum estilo de comunicação. E tinha outra cena, que era o Carlos iria ligar o seu rádio um bocadito ali dentro, eles com a certeza aquilo iria subir talvez um bocadito. Bem, iria ver. Ok, portanto, tinha que fazer primeiro o arroz para ele e depois, ou seja, fez o arroz para ele, depois teve que cozer os ovos, aliás, ao contrário, cozer os ovos primeiro, depois o arroz, e pensou, olha como o cheiro, se propaga de uma cena com uma cena rápida. E dizem os tipos, mas nós não temos prato. E diz o Carlos, vocês têm aí copos, no vosso bar, ou copos de plástico ou assim, e se não tiverem, um gajo corta uma garrafa da água das gastas ou caraças, ou até passa a água para um recipiente qualquer e faça aí estilo um prato, E para, se for preciso dizê-lo, se for preciso para talheres, um gajo arranja aqui uma corta aqui se for um bocadinho desta cena do meu pau e faz estilo uma espátula para vocês comerem. O Carlos tinha o tal pau ao do lado da bicicleta, o tal pau que tinha cortado e que tinha estilo afiado na ponta. E os gajos, prontos. E assim foi. O Carlos adormeceu depois de ter sabido que não, aquilo basicamente que eles estavam a fazer era, as pessoas quando precisavam de ajuda normalmente chegavam lá, pediam diziam-lhe onde era, eles iam até ao sítio e depois transportavam para o hospital da trofa. Depois o Carlos lembrou-se, será que o da Trofa Saúde ou a antiga Trofa Saúde, mas não, devia estar ocupado. O Carlos tinha a noção de que para o Fallout tinha estilo que fazer uma estrutura, como tinha pensado no Maximato, mas as coisas não tinham saído como ele queria. O que eles tinham a nível de bombeiros eram rádios de VHF para comunicações, tinham ainda tinham um numa ambulância e outros, apesar de o Ciresp já não estava a funcionar como o Carlos esperaria, não é? Mas eles, o walkie-talkies entre eles e assim ainda tinham, e pelo Carlos só tinham distribuído a outros elementos da corporação e que tinham pelo menos luz no quartel tinham. Isso significava que o Carlos precisava de arranjar maneira de voltar ao Maximato basicamente no dia a seguir, ou seja, significava 24 horas de atraso no plano. Entretanto, às tantas, já o Carlos estava a dormir mais profundamente, ouviu barulho e viu ou seja, foi acordado com o barulho e viu uma reunião. Viu uma reunião e viu bastante pessoal reunido e assim, e qual não é o espanto do Carlos,
Pá, estão 4 soldados equipados com equipamento de combate e o Carlos reconheceu logo que eram portugueses, apesar do equipamento moderno, reconheceu que eram portugueses porque reconheceu que estavam a usar, que traziam com eles a espingarda de assalto Scar, a nova. 2 deles tinham lançadores de granadas. Então o Carlos aproximou-se. A batalha tinha sido com eles, tinham surpreendido. Aproximou-se depois para ver, deixou a coisa. Tinham basicamente, eles tinham saído a pé da zona, tinham morrido bastantes soldados de um lado e do outro. Basicamente cruzaram-se 2 colunas, uma de americanos com apoio de blindados e outra de portugueses vinda na autoestrada de Braga, que tinha saído do Regimento de Cavalaria 6 de Braga para o Porto. Ora, quando eles saíram com Pandures, que são veículos blindados de rodas, e do outro lado da autoestrada vinha a coluna americana com o apoio de helicópteros. Interessante, porque eles contaram, desmontaram, o Carlos fez várias perguntas sobre as táticas de combate, etc. Eles viram que o Carlos percebia alguma cena daquilo e disseram, pá, deixamos lá muitos gajos e pá, perdemos colegas nossos, pá. Pelo menos uma cena, e eles tinham algumas cenas de rações de combate, ainda tinham alguns carregadores e pá, depois de terem fugido, dirigiram-se para ali. O Carlos, bolas, pá, a seguir tem a noção, pá, estes gajos aqui conversaram e o caralho no meio da população, e eles achavam que, como era lógico, com o resto da população e assim, estavam a coberto, basicamente, escudos humanos, não é? Mas o Carlos também não sabia exatamente como é que as cenas eram, não lhe interessava também ser estilo um escudo humano. Fogo, pá, se calhar se tivesse ficado no Max Mat estava melhor. Entretanto, os gajos disseram que pá, os portugueses estavam basicamente a lutar contra uma invasão americana, tinha sido estilo uma invasão naval. A primeira, portanto, uma frota dos marinhos dos Estados Unidos tinha basicamente desembarcado em Mindelo, em Vila do Conde, onde a esquadra liberal, daí que fazia sentido que a ponte de Vila do Conde tivesse sido destruída para cortar um possível acesso a norte, não é? E já a esquadra liberal tinha desembarcado uma vez na Guerra Civil Portuguesa, se o Carlos não se enganava, em Mindelo, a praia boa para cenas anfíbias, para desembarques anfíbios, e partiram dali para a direção do Porto, e depois, a partir daí, já estabelecidas as posições, iriam para tentar o controle de Braga. Ora, o Regimento de Cavalaria 6 tem nos seus tem pelo menos mísseis Milan, possivelmente terá 1 ou 2 Taus, ou seja, foi ali um encontro, uma batalha feroz, que pelo que eles dizem também marcou muitos americanos, mas sendo os americanos superioridade aérea, muito possivelmente, será que tinham conseguido seguir os soldados pelo meio das árvores e assim, partindo do princípio que eles eram profissionais? Talvez não, é que poderiam ter roubado um carro, mas o Carlos não sabia se com os drones seria a melhor altura ou caraças. Ou seja, pá, nada implica que os tipos não possam estar a ser monitorizados. Pensa ao Carlos, Paulos, pá, tenho que me pirar, diz aos bombeiros, pá,
Os tipos aqui podem correr isso, eles podem estar a ser alvos. E um dos soldados ouviu: sim, é verdade, pá, podemos. E o Carlos, e o que fica? Ficaram para aí, sei lá. Nossa coluna tinha para aí 20 veículos, a dos gajos era maior, pá, não, pelo menos as cenas da frente, veículos deles, pá, pelo menos um ou dois Bradleys, nós vimos colegas nossos, pá, não só um deles foi abatido portanto, destruído no combate entre veículos blindados, outro, pá, dois colegas nossos ou caraças dispararam contra as lagartas e acabaram por portanto, nós saímos da cena, deixámos os veículos blindados, contornámos, viemos pelo lado da autoestrada, por entre as árvores, por entre obstáculos, pá, entre uns e outros, tiroteio de todos os lados. E o Carlos, ok, bem, é noite, mas pá, isto é um risco. Tenho que me pirar. E disse: pá, fogo, pá, vocês podem ser um alvo, desculpem lá, mas eu vou-me pôr a milhas. E pá, tinha dormido pouco e agora tinha acordado. Fogo, ora bem, pensou o Carlos. E agora, caraças, para onde é que vou? Para longe destes tipos. Fogo. O que é que eu faço? Pá. Perguntou, mas há aqui estilo algum parque ou assim por aqui à beira? Você fica aqui, pá. Ninguém vai atacar um quartel de bombeiros ou caraças. E o Carlos, pá. Nós não sabemos. Podia estar a minutos de chegar até um helicóptero, descarregar ali por cordas um conjunto de fuzileiros, pá, e haver ali um tiroteio, o Carlos ser apanhado no fogo cruzado. Enrolou as cenas, meteu debaixo do braço, nem meteu na cena da mochila. Saiu em direção àquela ponte que passa o rio do comboio e que passa o rio do comboio, que passa por cima da linha do comboio, à beira da estação da Tarofa, e depois pensou, e depois veria, e depois pensou, pá, a linha do comboio, pá. Ora, a linha do comboio, se eu seguir a linha do comboio, possivelmente as estradas podem estar vigiadas, um gajo a viajar pela linha do comboio, ponho a minha lona mais ou menos em cima, viajo basicamente como estilo um fantasminha. Pá, a headlamp já estava com as pilhas basicamente gastas. Quando o Carlos chegou para aí, teve que andar para aí, que é para aí 10, 15 minutos a pé até à linha do comboio, arrumou a mochila na estação, tinha a parte da coberta das cenas de espera, mas dormir ali era ficar muito exposto. Avançou na noite para aí 1 quilómetro pela linha, e às tantas, numa das margens da linha tinha assim uma parte aberta, mais assim com erva, e assim o Carlos amassou aquilo, tirou um saco de lixo, pôs no chão, ou seja, completamente fora de um alcance de um possível comboio. Tinha assim lá
ficava assim embaixo do muro de uma casa. Pá, deitou o Bibi, meteu o saco de cama dentro, meteu-se dentro do saco de cama. Ainda pensou em ouvir um bocadito de rádio para ver se conseguia descobrir mais alguma coisa. Não tinha a mínima ideia de que horas seriam. Talvez, pensou o Carlos, talvez fosse por aí 1 ou 2 da manhã. E adormeceu. Adormeceu profundamente. E quando acordou no dia a seguir, já o sol ia alto. O Carlos tinha tido cuidado de ver se estava coberto por a outra margem portanto, do canal, que era a linha do comboio, e estava coberto visualmente. Entretanto, à noite não usou a headlamp, mas usou uma luz química, um stick luminoso daqueles químicos, e lá avançou, lá avançou. E agora tinha uma decisão entre mãos, que era ou explorar e procurar uma cave, ou tentar voltar ao Maximate. Mas tinha, entretanto, feito uma coisa, que foi: não avançou no interior da linha do comboio com a bicicleta. Amarrou a bicicleta num sinal perto da estação da Tarofa. Teria que vir para trás, mas vir para trás teria que vir de dia. Não é deixar a bico ali muito tempo. Também agora, à medida que os carros iam ficando sem gasolina, a bico começava a ser um bem apreciado, não é? E o contra-gatunos também se arromba em último caso. Facilmente. Tinha que pegar na bicla e tentar pensar noutra solução, mas que lhe parecia complicada. Lembrou-se dos donuts, comeu 2 e pensou estilo em levantar-se logo, mas o corpo já exigia descanso. E deixou-se ficar, não sei, talvez 1 ou 2 horas a pensar. Ok, e este é o fim do capítulo 7 da novela A Macieira. Até ao capítulo 8.